Campeão mundial, tetracampeão brasileiro, foi rebaixado para a segunda divisão. E aí, Tadeu? Foi um sofrimento só, Glória. Todos os jogos da última rodada foram programados para hoje, no mesmo horário, 4 da tarde. Vamos acompanhar agora, minuto a minuto, como o Corinthians caiu. O Campeonato Brasileiro chegou à última rodada com essa situação. Corinthians, Goiás e Paraná lutando contra o rebaixamento. 2 cairão, apenas um se salvará. O primeiro jogo dos desesperados a começar foi o do Paraná contra o Vasco, no Rio de Janeiro, às 4h04 da tarde. Às 4h11, a vida do Paraná já estava mais complicada ainda. Everton foi expulso, ainda levou uma gluteada no pé do ouvido. E os outros 2 jogos do rebaixamento não tinham nem começado. O jogo do Goiás contra o Internacional, em Goiânia, começou às 4h17. O do Corinthians contra o Grêmio, em Porto Alegre, começou minutos depois, às 4h20. Mas mal a bola rolou, já foi parar lá na rede do Corinthians. Jonas fez 1-0 com 1 minuto de partida. Um gol comemorado em Porto Alegre e em Goiânia. Às 4h21, o Corinthians estava sendo rebaixado e o Goiás estava se salvando. O nível de desespero da torcida corintiana começava a disparar. E o Corinthians estava muito mais próximo de levar outro gol do que de empatar. O goleiro Felipe fazendo de sempre, salvando. No Rio de Janeiro, outro goleiro se esforçava. Gabriel mantinha o Paraná vivo na disputa com a defesa mais acrobática da rodada. Mas foi em Goiânia que a rede voltou a balançar. Orozco fez Internacional 1, Goiás 0. Às 4h30, o Goiás voltava para a zona de rebaixamento. O Corinthians saía. Milhões de torcedores corintianos se enchiam de esperança. Mas o Goiás foi atrás, pressionou e se recuperou. Às 4h49, Elson empatou a partida em Goiânia e mudou mais uma vez a classificação do rebaixamento. Mas essa situação durou menos de 1 minuto. Antes que o relógio apontasse 4h50, o Corinthians empatou a partida com o Grêmio. Clodoaldo, 1-1, gol que salvaria o Corinthians. E o primeiro tempo da rodada terminou desse jeito, com Goiás e Paraná sendo rebaixados. E a torcida do Corinthians acreditando, estava cheirando a salvação. Ou estava cheirando a rebaixamento? No segundo tempo, o Paraná viu suas esperanças terminarem. Levou 3 gols, o primeiro do Moraes e os outros 2 do Leandro Amaral. O goleiro Gabriel sabia que já era. Vasco 3-0 e o Paraná se despediu da primeira divisão. A disputa, então, era só entre Corinthians e Goiás. E às 5h34 da tarde veio o lance decisivo do rebaixamento. Falta do Jorge Luiz no Vitor. Pênalti para o Goiás. Neste momento, o Brasil inteiro estava olhando para Goiânia, para o estádio Serra Dourada. Na cobrança, Paulo Baier, o craque do time. Um gol tira o Goiás do rebaixamento. Mas Paulo Baier havia perdido aquele pênalti contra o Corinthians, lembra? Como estaria a cabeça do maior jogador do Goiás? Paulo Baier bateu e Klemer defendeu. Mas antes que a torcida do Corinthians pudesse comemorar muito, o bandeirinha Wilton Moutinho disse que o Klemer se adiantou. E não foi? E o juiz Djalma Beltrame mandou voltar a cobrança. Mais uma chance para Paulo Baier. Com que cabeça ele vai bater esse pênalti? Paulo Baier mais uma vez, Klemer mais uma vez. Mas mais uma vez o bandeirinha mandou voltar. O cabra tem personalidade. Paulo Baier ficou arrasado. Mandou outro bater o pênalti. Foi consolado pelos companheiros. Elson, o autor do primeiro gol, assumiu a responsabilidade do lance mais importante da rodada. Lá foi Elson para a cobrança e mandou para a rede. Goiás 2-1. Às 5h38, o Goiás saía da zona de rebaixamento. Vibração em Goiânia, desespero em Porto Alegre. Os torcedores do Corinthians queriam que o tempo passasse devagar. Em Goiânia, os torcedores queriam que o tempo passasse depressa. Mas um bobo invadiu o campo e o jogo ganhou mais 1 minuto de acréscimo. Às 6h14, enfim, a partida terminou. Goiás 2, Internacional 1. O futuro agora dependia apenas da partida de Porto Alegre. O Corinthians precisava vencer. Felipe, o goleiro herói, foi tentar a sorte lá na frente. Era o último suspiro de esperança, o último gesto de desespero.
Às 6h17, o juiz Alício Pena Júnior apitou o fim do jogo. Grêmio 1, Corinthians 1. O Corinthians foi rebaixado para a segunda divisão, levando lágrimas a Porto Alegre, levando euforia a Goiânia. Mas a torcida do Corinthians enfrentou o momento mais triste de sua história com dignidade. A segunda maior torcida do Brasil estará na segunda divisão em 2008, mas não foi por falta de raça. Um dia, um jogo, 90 minutos e 11 jogadores carregando no peito e nas mãos um time, uma nação. O Corinthians entra no Estádio Olímpico para o momento mais dramático de sua história. É hoje o dia, Vampeta? É hoje? Não tem outro dia, é hoje o dia. Fé, desespero, tudo ou nada em um dia. Oportunidade para esquecer os erros de todo um campeonato. Chegou a hora, né? A gente sabia que poderia não estar passando esse momento se tivesse feito o nosso trabalho, mas chegou o momento, 90 minutos para sair aqui com a vitória. Mas de nada adianta a ajuda dos outros se o Corinthians não faz sua parte. No primeiro minuto, no primeiro ataque, a situação que já era desesperadora piora. De Minas vem a notícia. A vitória do Cruzeiro sobre o América por 2-0 tirava as chances do Grêmio de ir à Libertadores. Notícia recebida e transmitida por Vampeta. Quem sabe assim eles não desanimam, mas nada mudou. Cada passe errado é um passo a mais para a Série B. Pelo rádio se sabe do empate do Goiás, combinação que rebaixava o Corinthians. A resposta vem 30 segundos depois com Clodoaldo. Os primeiros 45 minutos se foram como tinha que ser para os corintianos. Os torcedores voltam a ser um bando de loucos. E para quem acha que é pouco, espera só o segundo tempo. É transpiração sem inspiração. É um time perdido que tem um goleiro abençoado. Então todos rezam. Felipe faz sua parte e impede a vitória do Grêmio. Mas o empate corintiano não é o bastante. O Goiás vence. E aí lá vai Felipe para a área. 2 vezes. Zelão chuta. É o último suspiro do Corinthians na primeira divisão. Alício Pena Júnior apita. É o fim. Com o empate contra o Grêmio, o Corinthians está rebaixado para a segunda divisão. O choro compulsivo de Betão, o torcedor que vai a campo. O choro do torcedor que vai à arquibancada. Pedir desculpa, a torcida não merece isso, o que a gente fez sofrer esse ano. Mas o futebol é assim, a gente tentou, a gente correu, o resultado não veio e 2008 está aí para a gente já começar já com o pé direito. E hoje foi definida também a última vaga para a Libertadores. Sabe com quem ficou? O Grêmio ficou alguns segundos classificado para a Libertadores, no momento em que o Jonas abriu o placar contra o Corinthians. Mas menos de um minuto depois, o Cruzeiro também saiu do 0-0 com a América de Natal em Belo Horizonte. Leandro Domingues. E o mesmo Leandro Domingues sofreu pênalti do Clebson. O Rony fez o segundo gol da partida. Cruzeiro 2, América 0. Resultado que dava classificação para a Libertadores ao time mineiro, se o Palmeiras perdesse. O Palmeiras jogava em casa contra o Atlético. Só precisava vencer. Mas levou 1-0 do Éder Luiz. O Edmundo empatou batendo pênalti logo em seguida. O Palmeiras quase virou com o Rodrigão. O goleiro Juninho fez a defesa mais espetacular da rodada. E depois disso só deu Atlético. Marinho fez 2-1. E o Eduardo fez o último gol do jogo. Atlético Mineiro 3, Palmeiras 1. Graças à vitória do Atlético Mineiro, o Cruzeiro, seu maior rival, conquistou a última vaga para a Libertadores. Que coisa, hein? Além do Cruzeiro, São Paulo, Santos, Flamengo e Fluminense vão disputar a Libertadores no ano que vem. E outros 5 jogos completaram a rodada. Vamos ver como os outros times se despediram do Brasileirão 2007. O campeão brasileiro encerrou sua participação perdendo. Marcelo Ramos fez 1-0 ao Atlético Paranaense em Curitiba. O São Paulo empatou com Francisco Alex. Mas aos 47 do segundo tempo, Antônio Carlos deu a vitória ao Atlético Paranaense. 2-1. Vitória que valeu classificação para a Copa Sul-Americana. O jogo mais animado foi Fluminense e Santos na Vila Belmiro. O Rodrigo botou o Santos na frente, mas ainda no primeiro tempo, o Flu virou com gols de Adriano Magrão e Luiz Alberto. 2-1. No segundo tempo, o Thiago Neves passou pelo Domingos e fez mais um. Olha aí, 3-1. Alessandro diminuiu para o Santos, mas o Arouca ainda fez outro para o Tricolor. Fluminense 4, Santos 2.
O Santos terminou o campeonato como vice-líder porque o Flamengo também perdeu. Sidney fez o gol da vitória do Náutico. 1-0. O Juventude foi rebaixado, mas venceu o último jogo. Thiago Cavalcante fez 1-0, o Sport empatou com o Gustavo, mas o William fez o gol da vitória gaúcha. Juventude 2, Sport 1. E Botafogo e Figueirense empataram. Juninho marcou para o Botafogo, Jean Carlos para o Figueirense. Botafogo 1, Figueirense 1. Kaká tornou-se o quarto brasileiro a ganhar a Bola de Ouro, prêmio dado ao melhor jogador do mundo, eleito pela revista France Football. O português Cristiano Ronaldo ficou em segundo e o argentino Messi em terceiro. No próximo dia 17, Kaká volta a concorrer com os dois no prêmio de melhor do mundo, desta vez na eleição da FIFA. Uma festa brasileira ao vivo na TV francesa. Kaká recebe a Bola de Ouro, é o melhor jogador do mundo. Ao lado da mulher, dos pais e do irmão, houve o depoimento do ídolo, Raí, que o inspirou no começo da carreira. Orgulhoso de você. De longe vêm as mensagens dos colegas, de time e da seleção. Os elogios dos grandes do futebol. Um documentário mostra a jornada, do menino talentoso no São Paulo ao artilheiro da Liga dos Campeões. Esta é a primeira vez que o prêmio Bola de Ouro se torna um prêmio realmente internacional. Até o ano passado, só os jornalistas europeus votavam. Este ano, jornalistas especializados em futebol do mundo inteiro escolheram Kaká. Com quase tudo conquistado aos 25 anos de idade, ele mostra ambição. Esse ano pode terminar um ciclo da minha carreira, com todas as conquistas que eu podia conquistar, dependendo desse campeonato agora no Japão. E depois eu quero conquistar tudo novamente. Pela primeira vez, Kaká será pai. A mulher está grávida de 3 meses, completando um quadro perfeito na vida de um campeão. Merece.